Paz, queridos irmãos, crianças lindas, que a paz de Deus esteja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Gostaria de estar lendo um versículo para vocês, que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, e diz o seguinte: o próprio Jesus levou os nossos pecados na cruz. Estes dias estamos celebrando a Páscoa, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria para nós estarmos celebrando a vitória de Jesus sobre a morte e sobre o nosso pecado. Tia queria mostrar para vocês uma história, porque muitas pessoas se perguntam por que Jesus morreu na cruz. Mas a Bíblia nos dá essa resposta. Primeiro, tia vai contar para vocês que algumas pessoas acreditam que os sacerdotes foram os culpados pela morte de Jesus. Os sacerdotes não gostavam de Jesus, criticavam Jesus e acusavam ele. Então, eles faziam de tudo para prender Jesus. Eles fizeram um acordo com Judas, um discípulo de Jesus, que foi capaz de vender Jesus por 30 moedas de prata. E Judas entregou Jesus nas mãos dos soldados romanos. E os soldados prenderam Jesus, açoitaram Jesus, machucaram Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos em Jesus, porque diziam que ele era o rei dos judeus, mas a coroa que ele levou foi a coroa de espinhos. Os soldados, eles levaram Jesus diante do rei Herodes, para que Herodes decidisse o destino de Jesus. O que seria feito de Jesus? Herodes, ele não queria tomar essa decisão sozinho. E não queria ter problemas com os romanos. Porque os romanos é que governavam aquela região. Então Herodes levou Jesus até Pilatos. E Jesus foi perante Pilatos. Mas Pilatos, olhando para Jesus, viu que ele não tinha nele nenhuma culpa. Ele não era culpado. Não tinha uma acusação que fosse verdadeira contra Jesus. Então ele lavou as suas mãos para dizer que não tinha nada a ver com aquela história, que não seria culpado pela morte de Jesus. Porém, ele perguntou à multidão que estava ali o que ele deveria fazer com Jesus. E a multidão pediu para que crucificassem a Jesus. E a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Então, Jesus foi crucificado. Isso. Mas todos sabemos, porque sempre estamos falando e ouvindo, que Jesus morreu por mim, por você. Jesus morreu por cada um de nós. E por que Jesus morreu? A palavra de Deus, lá no Evangelho de João, vem dizendo, nos dando a resposta por que Jesus morreu na cruz.
Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Sabe, crianças, no livro de Deus, a palavra de Deus, na carta de Gálatas 1:4, diz que Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau. E isto foi conforme Deus havia planejado. Jesus morreu na cruz porque Ele nos ama. Ele entregou o seu Filho. Melhor, Ele se entregou por nós para cumprir a vontade de Deus, o plano perfeito de Deus, o plano da salvação. Deus quer que cada um de nós estejamos com Ele, vivendo eternamente com Ele. E para isso, Ele precisou enviar Jesus, seu único Filho, para morrer por nós, para limpar nossa culpa do pecado, a culpa que carregamos porque pecamos. Jesus não tem pecado, não teve pecado, e Ele se fez pecador por nós. Ele perdoou os nossos pecados morrendo na cruz. Mas Ele não ficou na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que no domingo de Páscoa comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória dele na cruz, sobre a morte, sobre os nossos pecados. E assim, todo aquele que crê na ressurreição de Jesus Cristo, na sua morte e sua ressurreição, tem a vida eterna. E certamente, promessa de Deus para nós, terá a vida eterna. Que você, criança, você adulto que estiver vendo este vídeo, creia que Jesus morreu porque nos ama, porque fez a vontade de Deus, era um plano perfeito para nos resgatar deste mundo mau e nos conduzir a Deus, a fim de que a gente tenha a vida eterna, esteja eternamente com Deus.